Era uma madrugada silenciosa quando Marcos, deitado no sofá, decidiu abrir o perfil de Laura pela primeira vez em meses. A tela do celular projetava uma luz azulada sobre seu rosto cansado, revelando olheiras profundas e um olhar que parecia sempre à beira do colapso. Laura havia morrido há exatos 92 dias, em um acidente que ele ainda não conseguia compreender. Tudo o que restava dela estava ali: as fotos, os comentários, a última mensagem não respondida, e de repente algo novo. Uma notificação. Laura publicou uma nova foto. Por alguns segundos, o cérebro dele se recusou a processar. Era impossível. Ele sabia que tinha desativado aquele perfil pessoalmente, com as próprias mãos. Mas o alerta continuava piscando. Abriu o aplicativo com os dedos trêmulos e sentiu o corpo gelar. Era ela. A foto mostrava Laura parada em frente à cafeteria onde se conheceram, o mesmo casaco de lã verde, o mesmo sorriso tímido. A legenda dizia apenas: "Saudades de casa". Publicada às 3h03 da manhã, o mesmo horário do acidente, segundo o relatório da polícia. Marcos tentou se convencer de que era um erro, um bug, alguma automação perdida. Mas conforme os dias passavam, novas postagens surgiam. Fotos inéditas, em lugares que só os dois conheciam. Na praia em que passaram o primeiro Réveillon juntos. Na varanda do antigo apartamento, onde ela costumava ler sob a chuva. Cada legenda parecia escrita com palavras que pertenciam apenas a eles. "Você ainda pensa em mim? Não me esqueça. Volte para casa." Ele tentou apagar o perfil, mas cada tentativa falhava. O aplicativo travava, o celular reiniciava sozinho. E quando voltava a funcionar, as postagens estavam lá, intocadas. E o mais inquietante era a sensação constante de que as fotos sabiam demais. Ângulos, objetos, reflexos que mostravam detalhes da vida atual dele. Um dia, ele percebeu o reflexo do próprio rosto em uma das imagens. Estava sentado exatamente como naquele momento, olhando para a tela. Naquela noite, Marcos recebeu uma mensagem privada do perfil dela. Apenas uma frase: "Você prometeu não me esquecer." Aquilo o atingiu como um soco. Era a frase que ela sempre dizia, entre risadas, antes de sair de casa. Ele tentou responder, mas a mensagem sumiu. Em seguida, um cheiro familiar invadiu o ar, o perfume que ela usava. Do nada. E pela primeira vez desde a morte de Laura, Marcos sentiu que ela estava ali, não na lembrança, mas no quarto, ao lado dele. A partir daquela noite, Marcos passou a documentar tudo. Tirava prints, anotava horários, guardava links. Precisava de provas. Quando contou aos amigos, ninguém acreditou. "Deve ser alguém hackeando o perfil dela", diziam. Mas quem? E por quê? A senha havia sido apagada, o e-mail deletado, e o número de telefone dela já não existia. Ele entrou em contato com a empresa responsável pela rede social. O atendente com voz robótica confirmou. A conta estava oficialmente desativada desde o dia do acidente. Mas o histórico de atividades mostrava logins recentes, todos feitos do mesmo endereço IP, o endereço da casa de Marcos. Nos dias seguintes, as postagens mudaram de tom. De lembranças felizes passaram a aparecer mensagens diretas. Em uma foto da sala de Marcos com a legenda: "Você mudou a cortina." Em outra, uma imagem desfocada do quarto capturada no escuro. "Ainda dorme do meu lado da cama." Ele começou a desconfiar que alguém o observava. Instalou câmeras, fechaduras novas, até deixou o celular dentro de uma gaveta. Mas nada adiantava. Às 3h03, sempre surgia algo novo. Uma madrugada, acordou com o som de uma notificação. No visor bloqueado, uma mensagem de voz de Laura. Tremendo, ele pressionou o play. O áudio estava cheio de ruído, mas era claramente a voz dela, fraca, como se viesse de um lugar distante. Não era para ter me deixado sozinha. O coração dele quase parou. Ficou horas parado, encarando o celular, tentando entender se aquilo era real ou uma alucinação causada pela falta de sono. Na manhã seguinte, uma nova postagem apareceu.
Era uma live. Laura, de pé, filmando uma estrada cercada de árvores. Ele reconheceu o local imediatamente, o ponto onde o carro dela havia capotado. O vídeo tremia. O som da chuva abafava tudo até que a câmera girou. Por um instante, o rosto dela apareceu, pálido, olhos fundos, um meio sorriso. "Você vem?", disse uma voz feminina antes que a transmissão caísse. O vídeo desapareceu logo depois. A partir daquele dia, Marcos começou a perder o controle. O tempo parecia se dissolver, os dias se misturavam. Começou a ouvir passos durante a madrugada, como se alguém andasse pela casa. O cheiro do perfume dela voltava. O som das notificações ecoava até com o celular desligado. E então, algo pior. Uma noite, ele viu uma sombra passando pelo corredor. E na parede, refletida pela luz do abajur, estava o contorno de uma mulher segurando um telefone. O medo transformou-se em resignação. Marcos parou de lutar. Já não tentava mais apagar o perfil, nem desligava o celular. Começou a falar com ela, como se estivesse realmente ouvindo. "Você quer o que de mim?", perguntava em voz baixa nas madrugadas em claro. Às vezes, respostas apareciam na tela poucos segundos depois. "Só quero que me veja. Ainda estou aqui. Você também." Ele não sabia o que significava aquele último recado. Você também. Mas algo dentro dele começou a mudar. Passou a sentir um vazio estranho, como se estivesse sendo puxado para algum lugar. Uma espécie de ausência que o envolvia a cada postagem nova. Uma noite decidiu fazer o que o vídeo havia sugerido. Dirigiu até a estrada onde Laura morreu. A chuva era fina, constante, e o vento parecia sussurrar o nome dele. No exato ponto do acidente, o celular vibrou. Um link. Uma transmissão ao vivo. Era o perfil dela, novamente. A câmera mostrava o interior de um carro, o painel iluminado, gotas de chuva no vidro. E então, a câmera se virou. Laura estava lá, olhando diretamente para ele, como se o esperasse. Marcos se aproximou da beira da pista, hipnotizado. A tela piscou. A transmissão agora mostrava 2 lugares ao mesmo tempo. Ele parado ali fora e ela dentro do carro, no mesmo enquadramento. Como se estivessem no mesmo espaço, mas separados por algo invisível. O celular caiu da mão dele e por alguns segundos a imagem ficou instável, embaralhada, até que o vídeo terminou. No dia seguinte, a polícia encontrou o carro de Marcos parado no acostamento, com a porta aberta e o celular sobre o banco. Nenhum sinal de violência, nenhum corpo. O registro de localização do aparelho mostrava que ele ainda estava em movimento, mesmo sem bateria. E naquela madrugada, às 3h03, uma nova foto surgiu no perfil de Laura. Era uma imagem de 2 rostos sorrindo na penumbra. Laura e Marcos, lado a lado, com olhos vazios e expressão serena. A legenda dizia: "Juntos como prometido." O público acreditou que era montagem, uma brincadeira de mau gosto, mas o detalhe que poucos notaram foi o reflexo no fundo da foto. O mesmo sofá, a mesma cortina, a mesma sala onde Marcos costumava passar as noites em claro. Desde então, o perfil continua ativo. As postagens seguem surgindo, uma por madrugada. Às vezes, são fotos deles dois. Outras, apenas paisagens vazias, ruas noturnas, janelas iluminadas. Mas em todas, uma assinatura discreta aparece no canto inferior. 303. E há quem diga que, se você curtir uma dessas fotos, receberá uma notificação no dia seguinte. Laura começou a te seguir. E pouco tempo depois, o seu próprio perfil começa a postar sozinho.